Bom, estamos aqui de volta com o GN 20 horas. Vamos ver primeiro aqui os dados do coronavírus. Esses são os dados de hoje. Aí, o Brasil já está em terceiro lugar, só atrás da Inglaterra. 245 dados. É um quadro dantesco. Aqui é o mapa do isolamento, que pega os dados do Google, né? Se subiu, estava em 42,5 e subiu no último dia aí para 52,2. Agora é domingo, pode ser que tenha alguma razão aí, porque realmente tem parte do pessoal que trabalha e no domingo talvez não trabalhe. Mas vamos ver se mantém isso aí. Se pegar os dados, isso aqui já mostramos, se pegar os dados de hoje aí, tivemos 485 registros, óbitos novos aí. E casos confirmados, mais 7.938. E aí aquele gráfico que mostra o comportamento de todos esses países a partir do momento zero, né, que é o momento da primeira infecção. O Brasil, lá em cima, tá vendo? Só perto aqui para os Estados Unidos. Aí vem o general lá com o dado per capita. E nós estamos no começo da curva ainda. O interior está começando. E, aliás, a cobertura da periferia está pequena. Algumas notícias aí mostram famílias inteiras sendo. Oi, Nassif. Seu som está muito ruim? Está ruim o som? Tá, dizem que está abafado. Será que não tem algo na frente do seu microfone? Perdoa interromper. E agora? Vê se melhorou aí. Não, está abafado. Parece abafado mesmo. Ah, já sei o que é. Boa noite, pessoal. Eu tinha adaptado aqui para... Agora vai melhorar. Tem a configuração para fone de ouvido. Agora está super alto. Tem configuração aí para variar, viu? Pessoal, mas a agora forma... está super alto, tá? Não dá para... Está inaudível de tão alto. E agora, melhorou? Por favor. Não, está muito melhorou perto agora? da boca, eu acho. Muito perto da boca ainda. Ai, meu Deus do céu. Agora ficou ótimo. Não, melhorou? na sua reclamação ficou bom. Não, agora não. A hora que reclamou ficou bom. Agora está de novo, parece que encostado. Não, eu já sei. Vamos ver. Alô, melhorou? Baixo. Alô. Deixa eu ver. Alô. Tá melhorando. Alô. Aumenta tudo, vai ficar perfeito. Se você aumentar tudo. Alô. Ficou bom. Fala que ficou bom, não me desanima. Tá alto e bom. Tá alto e bom. Então. Desculpa. Bom, pessoal, então são esses os dados aí que nós temos de coronavírus, e hoje tivemos toda essa movimentação em cima aí do novo ministro da Saúde, né? E dessa questão do protocolo da cloroquina. Segundo informações que vêm aí da imprensa, o general que estava incumbido da logística do Ministério da Saúde vai ficar interinamente com duas missões lá. Primeiro, afastar o que restou da equipe do Mandetta e do Tais, não chegou nem a montar a equipe, né? Afastar aqueles que têm conhecimento da máquina. Vai colocar militares extremamente disciplinados, sem saber para onde ir. Vai para uma guerra, coloca todos os militares. Eles cumprem todas as ordens, mas o comandante não sabe onde que o inimigo está, não sabe como que é o território a ser desbravado, não sabe onde que estão as minas. Então, digamos, gente, vamos ver aí. Mas esse protocolo da cloroquina, lembra a focotópia do protocolo? Hoje me mandaram mais um estudo sobre a hidroxicloroquina. Isso aqui está em tradução. Deixa eu pegar aqui. Está em tradução do Google.
que é um estudo feito na China. E na China se teve os receptores aí, depois de todos esses estudos, você não teve melhorias significativas. Você não teve melhorias significativas aqui as conclusões. Não resultou em uma probabilidade significativamente maior de conversão negativa do que o padrão de atendimento isolado em pacientes internados no hospital com Covid-19. Agora, tem uma coisa interessante, que esse protocolo que provavelmente vai ser apresentado ao Bolsonaro. É um protocolo que vai exigir do paciente que ele assine, autorize o uso da hidroxicloroquina, o que significa que a hidroxicloroquina só vai ser aplicada através de médicos, que era o ponto central. E o que muda no protocolo é que o protocolo anterior dizia que você só podia usar a hidroxicloroquina para pacientes que já estivessem em estado grave. Por quê? Porque a probabilidade de sobrevivência é pequena, então você não vai apressar a morte de ninguém. E daí se constatou que não adiantava, que você tinha que fazer no começo do tratamento. E daí a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, analisou e concordou com o protocolo. Mas é uma recomendação. Então, provavelmente, a gente vai ter 2 vitórias de pirro aí do Bolsonaro. Esse negócio da cloroquina, vai fazer esse carnaval, que agora vai ter um protocolo e tudo, não vai mudar em nada o que já vem sendo aplicado pelos hospitais da rede privada. Vai para o SUS agora, mas você tem que o doente autorizar e o médico vai ser responsável por ministrar a dosagem correta. Então, aquela maluquice do Bolsonaro de aplicar em massa a cloroquina, aí provavelmente vai ser contido aí. E ele vai comemorar a cloroquina, finalmente não vai conseguir nada. Que nem ocorreu com a superintendência da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro. Segundo informações que eu obtive junto a procuradores que atuam no Rio, junto a delegados da Polícia Federal, tanto o antigo superintendente como o atual superintendente, que foi indicado pelo Bolsonaro, são pessoas profissionais, sérias. Aliás, é por isso que associações de delegados da polícia, sindicatos e tudo, todo mundo aplaudiu. Ou seja, o que o Bolsonaro fez foi provar que ele pode indicar, mas indicou alguém que não vai fazer a jogada dele. Então, é chamada vitória de pirro, ou como se diz em mineirês, trocou 6 por meia dúzia. Esse é um dos pontos. Agora, a gente vai ter agora, nos próximos dias, essa questão da economia aí, que vai estar cada vez mais acirrada, né? Você pega essa questão, sabe o que, gente? Pega essa questão do crédito. Hoje estava vendo uma entrevista aí de um dono de uma rede de restaurantes, imensa rede aí. Teve uma queda brutal de faturamento, obviamente. Tentou negociar com o banco, não conseguiu. Por quê? Porque não tem garantias. Os bancos não querem correr risco sozinho. E o Guedes não faz nada. Não consegue fazer o crédito chegar na ponta e cada dia a mais milhares de empregos que liquida e de CNPJs que ele liquida. E a questão do auxílio emergencial, essa dificuldade fantástica de chegar na ponta. Eu estava vendo agora uma entrevista desse Sachida, que é o secretário do IPEA, fez carreira no IPEA, de repente descobriu Jesus na goiabeira também, Olavo de Carvalho, virou um radical. A pobreza intelectual é uma coisa à altura do Bolsonaro, efetivamente. Guedes e Sachida e tudo que ele faz, em todos os lugares do mundo. Agora a crise vai exigir competitividade. Então, em todos os lugares do mundo, a maneira de salvar a economia é abrir tudo, tirar Estado, todos os lugares do mundo, revendo a posição anterior, impondo protecionismo, impondo apoio às empresas internas, trazendo a produção para dentro do país, vendo a questão da segurança nacional amarrada a produtos específicos. Ele fala, não, em todos os lugares do mundo. Eu escrevi um livro em 2005 chamado Os Cabeças de Planilha. E lá eu menciono um autor do começo do século, Manuel Bonfim, que eu li em 1992, ele do começo do século mostrando o que era o Brasil e o papel do financista. Ele fala, você arrebenta a economia, na época o que foi? Foi o encilhamento do Rui Barbosa, está tudo arrebentado, daí quando você começa a perceber que está arrebentado, não é por problema do país, mas da política econômica, eu não falava em política econômica, né? É do Estado brasileiro. Então aparece um sujeito chamado financista.
que fala, olha, eu estudei lá fora, em todo lugar do mundo é assim. E o Brasil continua o mesmo. Você pega os comentários em televisão, aí é uma coisa... Não há nenhuma curiosidade de analisar a situação, fazer uma análise empírica e depois buscar a teoria que consiga explicar os fatos, né? Não consegue entender que a economia está exaurida, você não tem mais endividamento de família para segurar a economia, das empresas não tem jeito, o governo vai ter que entrar, gastos públicos vão ter que entrar, mas enquanto não mudar o discurso é do editorial do jornal ou da televisão, enquanto não mudar, ficam todos nessa, repetindo a mesma coisa. O mercado hoje gostou muito aí, porque disse que não vai abrir exceção para governadores. Meu Deus do céu, que mercado, gente! O mercado é um ser irracional, que ele vai em cima de efeito manada, que os mais espertos passam para a mídia coloca, se fizer reforma da Previdência, o Brasil embala. Se fizer reforma trabalhista, o Brasil embala. E agora esse Sachida falando que o segundo semestre do ano passado foi o mais brilhante desde 2012. De onde que ele tirou isso aí? A economia que sangue. Ontem eu vindo do Temer, não, mas comigo a economia caiu 5% e eu consegui recuperar para 2%. Gente, todo o estudo é o seguinte, quando a economia cai 5%, a chance de subir 5, 6, 7% no momento seguinte é total. Porque ela não foi desarticulada ainda. Você tem capacidade ociosa, capacidade de emprego. Então, você fazendo uma política competente, o salto seguinte, depois de uma queda grande, é um salto grande. O Temer veio com 2%, então eu consegui tirar de menos 5 para 2, subir 7%. Não. Você caiu 5, subiu 2, você continuou 4% abaixo, porque os dois é em cima da base derrubada aí, né? Então, digamos, e outro ponto, né? O Brasil agora vai melhorar, porque hoje tem programas que transferem dinheiro do pobre para o rico. Que programa que é esse? É o Fundo de Garantia que financia obras de construção civil que dão emprego para o pobre. Ou é o FAT, que no BNDES permite você financiar empresas que vão gerar empregos, tributos. Então, eles ficam nessa como se o dinheiro fosse de graça, para enganar. Isso aí é pauperização do debate público, aceito tranquilamente pelos entrevistadores, né? Tranquilamente, tem razão, né? Em casa aí, aquele dinheiro que você usa. O crédito é um dinheiro que você usa e joga fora, é como se desse de graça. Deus me livre, viu? Mariana, vamos lá, Mariana. Papelão, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, pai. Papelão, né, Sachi? Tem um comentário aqui do Gustavo que fala que não é verdade que são todas as nações do mundo que têm esse mercado. Na CIF, veja a Suécia. Mas quando ele fala em mercado, está falando desses mercados que não passaram por nenhuma revisão, né? Não entendi. Todas as nações do mundo... Que quando você fala os mercados estão contaminados, os mercados estão detonados, ele fala que na Suécia não. Que existem algumas nações, especialmente as neoliberalistas, que não têm esse mercado falido. Não entendi o que ele quis dizer. A Suécia tem um país pequeno que o Estado tem uma posição preponderante, como em outros países nórdicos lá, o Estado tem um papel preponderante na renda das pessoas, na renda direta, no bem-estar social. É sobre a economia mesmo que ele estava falando? E a Suécia abriu, liberou aí a questão do isolamento. Bom, sabe o que está falhando um pouquinho outra aqui, pergunta. Breno? A conexão? A conexão está meio falha aí, né? O excesso de... Está voltando. Tá, eu vou plugar o cabo também de rede. Enquanto você desenvolve aqui o tema, eu vou plugando o cabo. Fala, Nassif, você acredita que o Ministério da Saúde irá maquiar os números do Covid? Se já não está maquiando, né? Eu não sei, eu recebi até um dos nossos colaboradores, mandou um trabalho, uma planilha com um trabalho estatístico aí, achando que a curva apresentada aí, se você pegar todos os dias as notificações anunciadas pelo Ministério da Saúde, dá uma curva perfeita. Isso seria impossível, digamos, no mundo real, né?
Eu procurei estatísticos aí para tentar entender, eles não viram, precisaria ter mais exemplos, aí não só os últimos 5 dias, para saber o que pode estar acontecendo. Né? Então, vamos falar do Paulo Marinho e do estilo Sérgio Moro. Aí. Até eu vi um dos comentários aí, um de vocês, dizendo que provavelmente o Paulo Marinho foi ameaçado pelo Moro. Peraí. É possível. Mas se você pegar o que o Moro fez, nesse caso, o Bolsonaro. Você tinha uma suspeita, um lugar que tinha fumaça e tinha fogo, que é o empenho do Bolsonaro em mudar o superintendente do Rio e todas as vinculações aí da família com operações do Ministério Público Estadual, Federal, da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Você tinha isso claro. O Moro não tinha as provas de interferência. Ou melhor, para apresentar as provas, ele ia se incriminar porque ele foi cúmplice até 20 dias antes de pedir demissão. Então, ele não podia apresentar provas, porque seria uma autoincriminação ali. Então, o que ele faz? Ele solta uma denúncia, com cuidado para não entrar como falso testemunho, como denunciação caluniosa, e deixa por conta das investigações. Então, as investigações que levantem, porque eu sei que tem fumaça ali. Isso aí, em Curitiba, toda a carreira dele foi feita dentro dessa lógica aí. Então, quando ele surge, ele vai à primeira vara criminal que é criada pelo Gilson Dipp, aliás, que é um grande cara aí, e é entregue ao Sérgio Moro. E daí o que ele faz? Ele pega um caso lá, que eu conto agora no GGN. Ele pega um advogado que estava atazanando ele, que estava fazendo reclamações contra o estilo arbitrário dele. Aí você tinha em Recife uma indústria da tutela antecipada. O que é a tutela antecipada? Tem uma ação, o sujeito entra com uma ação contra uma empresa, seja lá o que for, daí ele pede, antes de terminação, ele fala, estou sem fôlego, pede para o juiz liberar parte da ação e depois, no final, quando sai a sentença definitiva, faz o acerto de contas. Se ele perde, ele devolve o que vem de tutela antecipada, coisas do gênero. Havia, efetivamente, uma quadrilha atuando lá em cima do Banco do Nordeste no Brasil. Eu denunciei isso aí naquela época dos precatórios. Pegava até gente, filhos de políticos, netos de políticos tradicionais, políticos honestos tradicionais, os netos nem tanto aí. E daí ele teve uma dessas tutelas antecipadas. Como é que fazia? Como é que era o esquema? O sujeito ele pegava um empréstimo do Banco do Nordeste, não pagava. Daí o Banco do Nordeste executava. Daí, no meio do caminho, ele entrava com uma ação contra o Banco do Nordeste, dizendo que a intervenção do Banco do Nordeste fez ele perder dinheiro, lucros cessantes. Daí entrava com a ação. Daí, no meio do caminho, ele pedia tutela antecipada, ou seja, para o juiz antecipar parte da sentença, parte da multa para ele. E o juiz antecipava. Quando terminava o processo, ele perdia tudo, iam atrás da empresa para poder pegar o dinheiro de volta, a empresa desaparecia na fumaça. Na época que eu denunciei, eles chegaram até a conseguir, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma liberação que a gente soube correndo, escrevi na Folha, denunciamos, foi suspenso aí. Né? E daí, o que aconteceu? Tinha um caso de tutela antecipada de debêntures da Eletrobras, que é um título líquido e certo. Foi debêntures emitidas aí nos anos 60, longuíssimo prazo, e eu vencei em 2006. E um desses advogados críticos do Moro era advogado do caso. Daí ele aproveitou o escândalo em relação aos créditos, incluiu a debênture como se fosse crime contra o sistema financeiro para poder entrar na vara dele. E, antes de esclarecer, ele ordenou a prisão do advogado e de sócios lá, 4 meses preso. E fez aquela prisão com todo o alarde, lá em Curitiba. Ele ainda não tinha dimensão nacional, mas com todo o alarde. Vai à imprensa, faz o carnaval, o juiz garantista. Foi depois da Satyagraha aqui que parecia que o crime ia vencer em todas as instâncias. Passados 4 meses, o assunto é julgado pelo STJ em Brasília e, por unanimidade, liberta o sujeito, porque ele não tinha nenhum vestígio de crime, mas o cara estava liquidado. O escritório não tinha mais clientes, os clientes se mandaram, e daí aproveita, quando ele abre o inquérito, ele aproveita e coloca todo mundo em cima da vítima. Receita Federal, COAF, bancos, coloca tudo para levantar alguma coisa que não existia antes da prisão. Daí se descobre alguma coisa na Receita, alguma coisa contra o sujeito ele fica impedido, fica amarrado
liquidados, sem clientes com multas da Receita para reagir. Então, esse foi uma das características dele, desde o início, em Curitiba, que ele repete agora nesse caso da reunião ministerial também. Né? E outra característica é, sempre que você tinha uma organização criminosa, você pega o sujeito mais suspeito, o mais fraco, digamos, o mais exposto, e dá uma prensa nele para que ele abra uma delação premiada para pegar peixe mais gordo aí, pescar peixe mais gordo aí. E daí sempre usava o mesmo advogado de delação, aquele Figueiredo Bastos aí. Então, digamos, esse método ele trouxe, sem ter mais, digamos, as prerrogativas de juiz, mas ele trouxe, nesse caso do Bolsonaro. Ele faz uma denúncia sem ter provas, que pode se incriminar, e espera que as investigações levem ao Bolsonaro. E daí usa as prerrogativas dele, todo aquele arsenal que a Lava Jato tem lá de políticos, de pessoas que estão na maca do pênalti, e supostamente, que é um termo que ele sempre usa também, supostamente, pressiona as pessoas a delatar ou depor. Não estou dizendo que o Paulo Marinho está nesse caso, mas um comentário aqui de um de vocês aventava essa hipótese, não é de toda improvável, não. Mariana, de volta aí, Mariana. De volta, agora parece que melhorou. Estava aparecendo mesmo uma mensagem aqui. Tem um pessoal perguntando como apoiar. Gente, o YouTube vai liberar para a gente o botão de membros a partir de amanhã, eu espero. Mas quem quiser hoje já pode entrar lá no site do GGN e tem bem no menu, tem escrito apoie. E já está funcionando, está incrível a campanha. Vou colocar aqui também o link, aqui nos comentários, para a campanha direta. Antes de continuar, deixa eu só passar aqui, eu fiz uma gravaçãozinha. Hoje temos 3 entrevistas excepcionais aí para vocês aí, viu? Nós temos 3 entrevistas aí especiais para você. A primeira com o Sérgio Augusto. O Sérgio Augusto ele fez parte de 2 lendas do Rio de Janeiro. O pessoal do Pasquim, lá nos anos 70, 80, desde então ele virou uma referência na área de crítica de cinema, e também da velha turma do Lúcio Rangel, seu sogro, aí, que foi uma figura histórica aí do Rio Antigo. Aqui ele fala sobre o livro que ele está lançando. Olha, a ideia desse livro, inicialmente, era fazer uma coisa do Estadão mais ligada à literatura, à cultura, de modo geral. Eu não escrevo muito sobre cinema, mas aí eu fiquei assim com esse negócio de livro eletrônico. Eu leio, compro mais, leitor de Kindle e tal, mas meus amigos não leem, é porque eu fiquei meio ressabiado. Falei, será que alguém aqui no Brasil? Eu conheço pouca gente que lê Kindle e tal, eu leio e-book em casa. Aí eu falei, não vou botar o meu filé nenhum, não. Vou fazer alguma coisa ligada assim, não vou botar o recorte. E acabei centralizando, achei que era uma coisa assim, mais ou menos factível, pegar os 2000 para cá do cinema, só o cinema. Tem que centralizar bem. Bom, aqui ele fala um pouco do Rio Antigo, fala como poderia deixar de ser do Pasquim, acabei perguntando. Então, uma entrevista bem interessante. Uma outra entrevista é com o nosso comentarista e analista de China, o Elias Jabu, que fala sobre 2 eventos relevantes ocorrendo na China agora. Nossa própria força para poder enfrentar esse momento que é muito complicado. O próximo plano quinquenal já existe 2 conceitos. O país vai ter que se apoiar numa classe média que hoje gira em torno de 500 milhões de pessoas, ou seja, essa é a base pela qual o país vai ter que gerar sua economia e aprofundar as inovações tecnológicas próprias, né? Ou seja, Bom, e finalmente lá em Harvard, nós entrevistamos o professor Hussein Kalout, que ele organizou esse manifesto dos chanceleres brasileiros, todos eles, depois da redemocratização, muito relevante. Ele dá uma aula sobre a questão da China, sobre a questão da situação atual dos Estados Unidos e sobre a falta de políticas racionais do Itamaraty. Isso, eu acho que vivemos tempos muito esquisitos e muito anormais para a política. Me parece que hoje temos um governo que pretende destruir os cânones da nossa política exterior e a doutrina
que baliza a nossa inserção mundial nos últimos quase 200 anos. Bom, tudo isso você tem a íntegra aqui no TV GG. Ué, você vê com essa história aí com essa história de live também, a gente pega Harvard, pega a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pessoal, a forma aqui às vezes é meio atrapalhada, mas o conteúdo, tenho certeza que vocês estão recebendo um conteúdo de primeira aí. É isso que eu ia falar. As pessoas começam a falar aqui, som de amador. Não tem nada de som de amador, gente. A gente está fazendo TV ao vivo caseira. Não é amador, é outra palavra. Está inaudível aqui, porque ele está replicando. Aqui no canal, quando você acessa para ouvir as entrevistas, né, Nassif? O áudio está ótimo, porque está replicando aqui. Então, calma, um pouco de paciência também com a gente. E voltando aqui à minha propaganda, é isso. Entrar lá no site, no botãozinho assim na home, tem apoie. Aí tem algumas modalidades. E fica a dica aqui, vai começar a ter uma mudança, que é a seguinte: o TV GGN aos domingos vai ser só para membros do canal e assinantes GGN. Tem lá tudo explicadinho, né, Nassif? Vamos fazer uma live exclusiva aos domingos, então. Isso. Você quer me matar de trabalhar, né? Quero, e vai ser muito legal. Vamos lá, vai ser muito legal, pessoal. Um anúncio aí também que a gente vai passar para vocês, que no sábado, a partir das 9h, próximo sábado, vai ter um sarau do GGN aí online, com a presença de grandes amigos nossos, grandes músicos, grandes pessoas. Vocês estão convidados aqui na plataforma da TV GGN. Que também, gente, vai ser aniversário dele. Eu vou falar, é aniversário do meu pai e da minha filha no mesmo dia. Eu vou ter que falar, vai ser um dia especialíssimo. Compareçam, vai estar ao vivo, né? O sarau online acontecendo, vai ser demais. Vai ser ao vivo, Vai ser demais mesmo. Olha só, o pessoal está falando. O caso Marinho me remete à tática tucana, Nassif, o Manuel Silve. O próprio e o Moro são tucanos. E o Gil Carlos complementa. Você acha que essas denúncias de Paulo Marinho podem chegar à omissão de Moro na Lava Jato em relação às rachadinhas? Não. Bom, o Moro não teve participação na investigação das rachadinhas, né? Elas ocorreram no Rio de Janeiro, uma parte pela Polícia Estadual. O que aconteceu? O COAF, você tinha uma investigação, cadeia velha, uma coisa assim, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal. Daí o COAF mandou um relatório. Nesse relatório, tinha uma parte que era relativa aí aos deputados estaduais, membros do Tribunal de Contas envolvidos naquele rolo, e uma parte que era rachadinha. Então, a parte da rachadinha foi para o Ministério Público Estadual do Rio, que tinha as informações da movimentação do Queiroz e segurou as informações. Daí o pessoal fala, mas como que eles seguram a informação? Não, eles agiram corretamente. Quem agia incorretamente era a Lava Jato, Sérgio Moro, Dallagnol e tudo, com aquela coisa indecente de uso político das investigações, né? Então, o Moro, veja bem, o ponto que vai pegar o Moro, nós já antecipamos aqui para vocês, é a tal ida de um delegado até o presídio do Rio Grande do Norte para ouvir o Rony Lessa e trazer informações. Outro dia um jornal levantou os dados aí das visitas ao Rony Lessa, não tinha nenhum oficial lá. E temos a declaração do Bolsonaro, que foi um policial federal para lá e deu um relatório para ele. Quem mandou esse policial federal? Então, você tem agora esse caso do Ramagem, que o Paulo Marinho ele coloca isso, que tinha um delegado federal que vazava informações para o Flávio Bolsonaro. Nós levantamos aí, mês passado, que era o Ramagem. Depois você tinha uma coluna que foi diretor de redação do Globo, de novembro de 2009, falando de vazamento de informações lá. Então, qual que é, digamos, a teoria do fato? O que é a teoria do fato? É uma suposição com base nesse conjunto de evidências, que pode estar certa, se tiver outras informações que corrigem, você muda a suposição. Mas o Ramagem, lá atrás, alerta o Flávio Bolsonaro, ganha a confiança da família, passa a trabalhar na segurança do Bolsonaro, e daí fica candidato a superintendente do Rio de Janeiro por conta... tem prova de confiança maior, se ele foi, de fato, o que vazou, do que sem ter envolvimento nenhum, apenas por convicção
dar uma informação dessa que podia ter mudado a história das eleições para o Flávio Bolsonaro. Agora você vê que o Bolsonaro, a relação dele com a Polícia Federal era pífia até então. Por quê? Porque o Bolsonaro, a relação dele era com milícias. As milícias atuam quem atua contra a milícia é a Polícia Civil. Então, ele não tinha nem envergadura para ter relação com a Polícia Federal. O filho era escrivão da Polícia Federal, o Eduardo Bolsonaro. Então, essa relação ele se dá quando ele ganha a perspectiva de poder, as pessoas se aproximam, né? Vira imã para limalha aí. Né? Mariana. A Bianca pergunta: o Carluxo pode ser o terceiro elemento do carro que matou Marielle? E por isso todas essas ações se justificariam na Polícia Federal do Rio. Muitas ações parecem girar em torno desse assunto. A Polícia Civil do Rio que está investigando isso. Né? É uma probabilidade, sim. Ué. É uma probabilidade. Ele estava no condomínio na hora da reunião, se bem que ele sai com um Uber. Eu não sei os outros como é que saíram também, porque parece que eles entram, o motorista, que é Queiroz também, Egídio Queiroz, uma coisa assim, ele entra no condomínio com um carro e parece que sai com outro lá. É uma probabilidade, sim. Ué. Eles estavam em reunião lá, ele estava no condomínio. Não apenas isso, a coincidência de estar no condomínio no momento em que os dois assassinos estão reunidos. É o fato de ele ter dado como álibi que estava na Câmara Municipal. Ué, se ele não devia nada, por que ele deu um álibi falso? Então, é por aí que vai pegar, gente. É por aí que vai pegar. Esse caso aí esse áudio hoje aí o que o Moro jogou foi nisso. Você pega esse áudio da reunião que o Celso de Mello deve liberar, vai mostrar um monte de coisas desmoralizantes aí para o Brasil. Hoje eu estava vendo, publicamos aí um artigo do New York Times. Toda pandemia o Brasil saía na frente, graças ao SUS, uma criação que vem lá da Constituinte, que o Itamar Franco lança, o Collor aprova a lei, o Itamar Franco começa a construir, o Fernando Henrique dá força, o Lula fortalece, a Dilma fortalece, tudo isso, todo esse grande feito que transformou o Brasil num campeão da saúde, começou a ser desmontado a partir de Michel Temer, o grande Michel Temer, que começa com essa lei do teto, começa a cortar, a querer esvaziar, e continua com Bolsonaro e Paulo Guedes. Né? Então, hoje, o Brasil é uma vergonha mundial. É uma vergonha mundial. Mas tudo bem, ele não cometeu pedalada, então pode continuar. Pode ficar ligado com o assassino, pode ameaçar o Supremo, pode ameaçar o Congresso, não pode cometer a pedalada e se filiar ao PT. Mari Costa. Tá difícil. Tem um pessoal aqui falando que assinou o Catarse. Gente, são projetos diferentes. O Catarse é para um projeto pontual e específico, né, sobre a Lava Jato, é isso? Sobre o Sérgio Moro, sobre o Sérgio Moro, que está lá também no site do GGN. E o apoio é o apoio às mídias, não é um apoio para um projeto pontual. Isso. O Rodrigo Spiegel pergunta: Nassif, você acredita que o bolsocirismo é uma boa alternativa ao lulopetismo? Como assim uma boa alternativa, Rodrigo? Quem? O bolsonarismo? Ele falou bolsocirismo, só pode ser uma brincadeira, uma pergunta dessa nesse canal, está equivocado. Ele não é alternativa para nada, né? Ele é o fim da linha. Né? A alternativa é um PSDB, um PMDB, um DEM. Isso aí são partidos com linhas diferentes, mas que fazem parte do espectro normal. Né? Ele é uma aberração, não é alternativa para nada. Ele é um caos. Ele é um caos. Né? Isso aí, Mariana. Vamos só para mais uma. A questão, as ameaças do Dória hoje ao Bolsonaro. Que ele falou em separatismo. Eu estava lembrando outro dia aqui em casa que a minha mãe era de São Sebastião da Grama, que era da divisa com Poços. Aí ela foi para Poços. Meu avô trabalhava na prefeitura de Grama em 1932. Teve que fugir com a família com os papéis da prefeitura para as tropas mineiras. E ela foi para Poços, virou. E era muito gozadora, mas a parte que a gente pegava nela era pegar no pé dela como paulista. Ela cantava o hino de São Paulo. Eu sou paulista dessa terra boa, de um povo heróico.
Tu é mais altaneiro que debaixo da garoa, vai levando vida boa sob as bênçãos do cruzeiro. A gente falava, mãe, a senhora é a única que comemora a derrota aí. Mas o que a gente estava falando? Já sei por quê. Ele estava falando do bozocirismo, quer dizer, do Bolsonaro com Ciro. Mas, gente, nunca ele é uma boa opção. Não. Fosse cirismo contra lulismo, beleza, mas bozocirismo anulou a questão do cara. Perdoa. Não, ele está querendo dizer que o Ciro é bozo. O Ciro não é bozo. O Ciro é um cara articulado. É um cara articulado que se perde pelo temperamento. Mas o caminho está vindo pelo consórcio do Nordeste. Isso aí que tem que olhar bem mesmo. E a novidade, a mudança, o arejamento, que nem em 30 aí, que a renovação veio do Sul, agora a renovação está vindo do Nordeste. A gente vai ter uma reunião da maior relevância, o Paulo Guedes e o Bolsonaro atrasando de todo jeito a liberação de recursos para os estados. Então, vamos ter uma reunião amanhã depois, que vai ser essencial também aí para ver até que ponto que esses militares do Palácio aí, que estão envergonhando o país, aí, indo atrás de Bolsonaro, conseguem criar um mínimo de racionalidade aí. Bom, Mariana, vamos agora para a parte da música. Mas vamos, reitero o convite para o evento que não tem nada a ver com o aniversário seu nem da Clara. Nada a ver, viu, pessoal? É um sarau online. Sarau online. Mas isso aqui é o seguinte, nós vamos passar aqui um vídeo de um ídolo meu, que é o Paulinho da Viola. E eu vou mostrar para vocês uma coisa bem gozada aqui, que vocês vão... Aqui, ó. Essa pré-visualização aqui. Isso aqui eu tinha 19 anos, e aqui em São Paulo, o Fernando Faro, da TV Tupi, fez um festival que durou uns 6 meses, da Feira Permanente. E na final, eu estava terminando o clássico Tiro de Guerra, e na final, esses aqui foram os vencedores. Nada de Novo, do Paulinho da Viola. Para mim, é a mais bela música do Paulinho da Viola. Que Maravilha, do Jorge Ben. Crioula, do Jorge Ben. Flor da Campina, da jovem Sueli Costa, que estava surgindo. Foi o Rio que passou em minha vida, do Paulinho da Viola. Elizabeth Cai Fora, do Jorge Ben. E aqui o Congresso Internacional do Medo. Luiz Nassif, conjunto de Poços de Caldas, que tinha pessoal de São João também. E nós vamos pegar agora o Paulinho da Viola num vídeo que ele colocou no Facebook, extraordinário, que é um dos sambas mais bonitos, um dos choros mais bonitos dele. É o choro negro. E ele vai passear na Lapa. E lá na Lapa... Deixa eu achar, cadê aqui? Top 2. E lá na Lapa... Ele vê o pessoal tocando. Que tem uma música como essa, que tem ídolos, que tem Paulinho da Viola, pode aceitar Bolsonaro, gente? Não vai, não. Nós vamos expulsar o Bolsonaro a toque de cavaquinho, de bandolim, de violão, e de uma solidariedade, de um espírito de um país que está vivo e vai afastar essa lama que nos envergonha de todo jeito aí. Pessoal, vamos ficando aqui. Mariana. E todo mundo viu o seu vídeo do jogo de paciência. Não apareceu o vídeo do Paulinho. O jogo de paciência.